1 Reis 7, a partir do verso 51. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. 8, a partir do verso 1. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, do alto, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Verso 10. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi meu pai havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia não será você que edificará esse templo, o seu filho, que descenderá de você, ele edificará o meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo, o nome do Senhor, o Deus de Israel. E nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança,
que o Senhor fez com os nossos pais quando nos tirou da terra do Egito. Pai, o Espírito Santo fale conosco. Que essas palavras, elas passem do nosso entendimento. Que elas sejam depositadas no nosso coração. E que elas sejam uma verdade nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos aceitar, irmão. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E a palavra, ela explica por que Davi era um homem segundo a palavra de Deus. Porque ele seguia a sua palavra, ele seguia os seus mandamentos, obedecia a Deus, cumpria fielmente, cabalmente o que estava no livro. Ele tinha ouvidos sinceros ao Senhor. Quando ele pecava, ele se arrependia. Quando ele errava, ele conversava com o Senhor. Então Davi, na verdade, ele era um homem segundo o coração de Deus, que pecou, que chorou, que pecou 2, 3 vezes. Nós sabemos que o pecado dele com Batseba fez destruir a família dele. Morreu sozinho, junto com uma serva. Tudo isso nós sabemos. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. E fez com que o rei Davi fosse o segundo rei que mais expandiu o reino de Israel. O rei Davi, ele era um guerreiro. À frente sempre ia o Senhor. A maioria dos salmos é do rei Davi, porque em todas as batalhas dele, a alma dele, as emoções dele ficavam ao flor da pele, e ele se relacionava com Deus e clamava a Deus: ó, minha alma, por que está batida? Senhor, o Senhor é meu pastor. Ainda que eu passe pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Então o relacionamento do rei Davi com Deus, ele era muito intenso, porque Davi era muito intenso. Mas quando surgiu no coração de Davi a necessidade de se construir um templo para ali colocar Deus na arca, porque a arca representava a presença de Deus naquele momento, Deus disse a Davi: você não, a sua mão está cheia de sangue, Davi. O seu propósito é absolutamente maravilhoso, mas o seu filho Salomão, ele irá construir. Imediatamente, Davi, obedecendo ao Senhor, ele começou a separar utensílios de ouro, de prata, e obedeceu cabalmente, totalmente a Deus. Foram 13 anos de construção do templo, 13 anos que o pequeno Salomão construiu, juntamente com a ajuda do seu pai Davi. E ele foi construindo, e Deus foi lhe dando o quê? Sabedoria. Deus também foi movendo o coração de Salomão. E o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite é simples. Ele também quer mover o seu coração. Ele também quer mover o meu coração. E a primeira coisa que Deus vai falar para mim e para você é o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas. As 612 leis que foram colocadas, que foram implementadas, foram resumidas em 2 leis, em 2 propósitos de Jesus Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Tenha um relacionamento com Jesus. E ame ao próximo. Essa é a mensagem da cruz. Amar a Deus e amar ao próximo. E
É os crentes que antes adoravam, clamavam, choravam. Aos poucos vão o quê? Abandonando Jesus. Isso é apostasia. Casamentos sendo destruídos. Relacionamentos de pais e filhos sendo destruídos. Então, que o Espírito Santo vem me dizer e vem te dizer hoje que o objetivo central hoje é que eu e você busque mais o quê? Intensamente nos relacionarmos com Deus. O diabo, ele vem deitando e rolando, porque ele só tem este trabalho. O único objetivo dele é o quê? É acabar com a nossa vida. Ele vem ao derredor, buscando a quem tem que pagar. Então hoje é um culto que eu oro em nome de Jesus para que a gente saia daqui mais fortalecido. E quando Deus falava comigo, e quando eu estava lendo, a primeira coisa que me veio à mente foi o quê? O relacionamento de Deus que ele teve logo no início, no período mais puro da vida, que foi o período da inocência da Adão e Eva antes do pecado. Deus, ele vinha na direção do dia, conversava, abraçava, falava. Na verdade, amados, o que Deus quer da minha vida e da sua vida é que a gente seja mais inocente para Ele. É por isso que Jesus Cristo sempre disse: venha a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Vai passando o tempo, vai chegando as responsabilidades, e a gente fica com o coração mais endurecido. A gente não tem a hora de acabar o mundo e ir para casa. Já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Com você também? Só comigo e com o diabo? Porque a gente tem os nossos afazeres e problemas para resolver esse mundo. Nós temos os nossos clientes, nós temos os nossos projetos, nós temos aquele chefe bendito que cisma que na segunda-feira vai fazer com que a gente perca a paciência. É só com você que acontece isso? Não. É com todos nós. Mas que o Espírito Santo vem fazer aqui para mim e para você hoje, que a gente busque mais Ele, que a gente busque a santidade, que a gente quando esteja durante uma hora e meia, que a gente seja intenso, como a gente é no trabalho, como a gente é com os nossos filhos, quando a gente é muito com as nossas esposas, quando estamos discutindo, não é? Discutindo a relação. O que Deus quer da minha vida e da sua vida, Marcos, que a gente seja mais intenso, que a gente ore mais, que a gente chore mais, que a gente busque essa o quê? Intimidade. Agora, nós estamos na igreja de Jesus Cristo, que Ele busca de mim e de você o quê? Unidade. Amém? Amém? Isso foi dito hoje, pessoal. O que Deus espera da igreja, não só dessa, mas de toda a igreja, é que aconteça o quê? Unidade. E quando eu vou no texto do Espírito Santo me levou, quando eu leio 1 Reis 8:2, diz, presta atenção, todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa do sétimo mês. A palavra diz o que aqui, igreja? Todos em santidade, todos orando, todos buscando. Deus sabe as minhas orações para essa igreja. A minha esposa sabe as orações também para essa igreja. Que caia por terra toda a fofoca
caia por terra em nome de Jesus toda palavra maldita, toda palavra que não venha do Senhor. Eu quero ver a glória de Deus. Porque todos, não todos, todos os servos, eles oravam, eles clamavam, eles pediam. E nós sabemos que onde há união, o Senhor ordena o quê? O que o Senhor ordena quando há união? Desce. Quando todos nós estamos reunidos diante do Senhor, Ele ordena, desce. E nós, como sacerdotes, porque aqui é o Antigo Testamento, e aqui se fala em sacerdote. Jesus Cristo, Ele fala através de Pedro que eu e você somos o quê? Sacerdotes, nação santa, geração eleita. Então eu e você, como sacerdotes de Deus, temos a obrigação de levar essa palavra nos nossos corações, de deixarmos de ser hipócritas e realmente começarmos e efetivamente começarmos a viver o que cremos. Foi exatamente isso que o Espírito Santo fez. Veja o verso 6 comigo. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas. Deus habita nessa igreja, amém? 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 Ele está onde? Ele está em todo lugar. Mas qual a posição dele? Onde ele habita? No Santo dos Santos. É o Santíssimo. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Jesus Cristo ele passeia por ele. Nesse momento, você não pode ver, eu não posso ver, mas Jesus Cristo ele está aqui. E eu creio nisso. Eu creio que Jesus Cristo ele está conversando com você. Ele está te abraçando. Ele está me capacitando. Porque isso aqui é a igreja de Cristo. Isso aqui é a igreja de Jesus. E nós, como sacerdotes, nós temos que temer, reverenciar a Jesus. Nós temos que temer a igreja, nós temos que temer e crer que Ele vive, que Ele está aqui. E que se Ele vive em mim, Ele vive na minha esposa, Ele vive nos meus filhos. É isso que Deus quer, a unidade, a comunhão. E é dessa forma que Salomão, ele conseguiu reunir, através do Espírito Santo do Senhor, todos em unidade. João, busca mais o equilíbrio, meu filho. Você precisa ser um homem mais equilibrado. Busque mais o fruto do Espírito. Faz 4 anos, igreja, que nós colocamos, 4 anos, que nós colocamos no caderno de oração, que Deus, através do Espírito Santo, aumente o nosso fruto do Espírito. Porque a partir do momento que o meu fruto ele vai aumentando, que vai diminuindo da minha vida, o que é? É a minha alma, as minhas emoções. Então, quando nós estávamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus para que esse fruto ele aumente na minha vida e na sua vida. Porque é um fruto só. O fruto é como se fosse uma mexerica. A mexerica tem o gomo do amor, tem o gomo da alegria, tem o gomo da paz, da durabilidade, da benignidade, da paciência, do domínio próprio. O que cresce é tudo. Não dá para crescer só o amor, se você não tem domínio próprio. Não dá para crescer a paz se você não é benigno, se você não é uma pessoa bondosa. Então eu oro em nome de Jesus Cristo para que nessa igreja nós tenhamos o quê? O fruto do Espírito cada vez maior nas nossas vidas.
Quanto mais eu sou equilibrado, mais o Espírito Santo me consegue. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus estiver voltando, Ele quer o quê? Só o corpo reconhecido? Só o corpo? É só a alma? É corpo, alma e espírito. Eu vejo o corpo? Vocês veem o meu corpo? Eu estou um pouquinho falando de forma, estou. Eu preciso me cuidar, ainda mais que eu já guardei e já falei. Eu estou devendo isso para mim, sim ou não? E não é falta da minha filha, da minha esposa. Então eu preciso me cuidar, preciso abrir meus olhos. E a minha alma? Como é que eu cuido da minha alma? Como é que eu cuido da minha emoção? Como é que eu cuido dos meus sentimentos? Se o meu espírito está pequeno, o que aumenta na minha vida? A minha emoção. Eu sei de Bíblia, você não sabe. O pastor está falando. Você já ouviu? Sabe nada. Pastor, eu sei. Então você vem no culto pensando que sabe. Pensando que Deus não vai falar com você. Por quê? O seu ego está inflado. O seu orgulho. Eu sei. E o seu espírito? Questão. Porque você não ora, porque você é arrogante, porque você é prepotente, porque você é arrogante, porque você não busca, porque você não ora. O que o Espírito Santo vem dizer para mim e para você hoje, em nome de Jesus, que a gente se relacione mais de uma forma equilibrada, que a gente se fortaleça no Espírito Santo, que a gente juntos como igreja, e é só assim que eu creio que eu verei a glória de Deus nessa igreja. Muitas pessoas já passaram nessa igreja, fofoqueiras, arrogantes e prepotentes. Que eu oro para essa igreja são pessoas sérias, por um simples motivo. Está aqui na palavra. Veja o verso 10. Já estamos terminando. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 10 de primeira vez. Quando os sacerdotes saíram do santuário, o que aconteceu, igreja? Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem. Porque o que, igreja? Porque o que, igreja? Pode ver. O Senhor encheu a casa do Senhor. Eu quero ver agora o Senhor. Não depende só de Deus, depende de cada um de nós. Porque Deus, Ele habita no meio de pessoas sérias, no meio de pessoas que amam Ele, que respeitam Ele, que temam Ele. Eu só oro para isso, irmão. Que as pessoas que aqui entrarem e ficarem nessa igreja, eu sempre falo, não tenham pressa de ficar, mas também não tenham pressa de sair. Porque se a palavra aqui ela diz que as pessoas não suportaram ficar no templo, porque não suportaram ver a glória de Deus, é isso que eu peço para essa igreja. Seja 10, ou 30, ou 100, ou 5. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero que você participe dessa glória de Deus, mas que você busque, que você ore, que você se santifique. É o que eu peço. Esse texto, ele é tão importante na minha vida, que quando Jesus Cristo fala comigo, fala de novo com a igreja, eu falo.
Nós não podemos entrar nesse lugar, irmão. A gente precisa entrar com esse espírito de buscar Deus. Alguma coisa vai acontecer aqui, Senhor, eu não sei o que é, mas vai. Porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, que guarda. Então, para que a gente possa, em nome de Jesus, ver essa glória, que a gente busque, filho, de todo Deus. Porque eu tenho certeza que a gente verá a glória. Você crê nisso? Então busque mais. Ore mais. Ore mais. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para nós. Que a gente busque mais de todo o coração. Infelizmente, e concluindo, esse mesmo Salomão, ele expandiu o reino de Deus mais ainda do que Davi, sem derrubar o sangue. Mas depois ele começou a se afastar de Deus. E aí ele dividiu. As suas ações fez com que ele dividisse o reino. E ele escreveu um dos livros mais importantes, que é Eclesiastes. Ele começa e termina o livro dizendo: vaidade. De tudo que vi e aprendi. De tudo que vi e aprendi. O resumo é: tenha Deus. E vai dizer. Simples. Que a gente possa guardar a palavra. Amém. Guarda. Tema a Deus, clame a Deus, que você verá a glória de Deus. Ou, mas eu oro que a gente veja a glória de Deus. Amém? Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos ouvindo a sua palavra, que a gente se torne homens e mulheres equilibrados. Amém, Deus. Solta os nossos corações, que a gente te busque mais, que a gente se apresente a ti com cânticos, com louvores, que a gente se desnude, que a gente se apresente como servos, como filhos. Pai, se o Senhor nos trouxe até aqui hoje, é para que haja essa mudança. Pai, em nome de Jesus, solta o coração de todos nós que estamos aqui. Aumenta mais o fruto do Espírito nas nossas vidas. Nos dê essa capacidade de amar mais, de ter mais paz, de termos mais domínio próprio. Pai, quantos casamentos desfeitos por conta de não haver domínio próprio, por conta de não haver paciência. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor me dê uma alma equilibrada, para que as minhas emoções não sejam maiores, Pai, da vontade que eu tenho de te buscar. Tira toda a religiosidade do meu coração, tira toda a religiosidade de todos que estão aqui. Pai, nós queremos ver a sua glória nessa igreja. Todos aqueles que adentrarem nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, que entrem com esse espírito, Pai, espírito de temor, espírito de mansidão, espírito, Pai, em nome de Jesus, de ter domínio próprio, da paciência. A gente te busque de todo o coração, Deus. Eu creio que nós veremos enchendo essa igreja com a sua glória. Eu creio, Pai, porque o Senhor é o Deus de palavra e de promessas. Em nome de Jesus, Deus, eu oro por cada presente. Pai, eu oro por aqueles que infelizmente não puderam, mas que o Senhor em Espírito
esteja, Pai, ministrando nos nossos corações, Espírito Santo. Jesus Cristo, nós precisamos de Ti. Sim, Deus. O Senhor é muito bem-vindo na sua casa, Amém, Senhor. porque é a sua casa. O Senhor está no meio da sua igreja. Obrigado, Pai, porque nós podemos sentir o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu senhorio. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu cuidado nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro agradecido. Amém. Amém, Deus.